A terceira gestão do presidente Lula ainda não está agradando o mercado financeiro. Essa é a conclusão de uma pesquisa realizada pela Genial Quest. Vamos ver os números. 86% dos entrevistados avaliaram o governo Lula como negativo, 4 pontos percentuais a menos do que o registrado na pesquisa anterior, realizada em março. 12% disseram que o governo é regular, contra 10% do levantamento passado, e apenas 2% classificaram o governo Lula como positivo. Na pesquisa de março, o governo não havia pontuado nesse quesito. Questionados sobre o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, 37% consideraram a atuação dele até agora como negativa. No levantamento anterior, eram 52%. Outros 37% avaliaram a gestão como regular, contra 38% em março. E para 26% dos entrevistados, Haddad tem feito um trabalho positivo, uma melhora diante da pesquisa feita em março, quando o índice ficou em 10%. A pesquisa ouviu 92 gestores, economistas, analistas e tomadores de decisão de casas de investimento no Rio e em São Paulo entre os dias 4 e 8 de maio. Não custa repetir, essa pesquisa foi feita com representantes do mercado financeiro e mostra uma leve melhora em abril na comparação com março. Para nos ajudar a entender esse cenário, eu começo conversando mais uma vez com Fernando Nakagawa. Seria otimista demais a gente analisar esses números ainda negativos como um avanço, Naka? Acho que avanço dá para dizer, Márcio, porque o mercado financeiro reconhece alguns pontos ali de melhora na comparação com a pesquisa anterior. Primeiro, chama muito a atenção esse número que a gente viu da melhora da percepção sobre a pessoa, o trabalho de Fernando Haddad, do ministro da Fazenda. Também a pesquisa mostra algum otimismo com relação à nova regra proposta para as contas públicas. 49%, por exemplo, encararam o projeto como regular, 2% como positivo, então mais da metade com positivo ou regular. E 92% dos ouvidos acreditam que sim, este texto vai passar, vai ser aprovado pelo Congresso Nacional e com um impacto positivo na economia. Outro aspecto interessante aí, negativo para Fernando Haddad, Márcio, é que 74% dos ouvidos acreditam sim que o governo vai aumentar a arrecadação de impostos, como prevê ou como quer Fernando Haddad, mas tem uma má notícia, porque esses 74% acham que o aumento da arrecadação vai ser menos da metade, menos de 70 bilhões de reais, e Fernando Haddad mira 150 bilhões de reais. E aí tem uma contradição, Márcio, se me permite, porque 61% dos ouvidos dizem que a economia brasileira vai piorar. Mas a maioria acredita que o marco fiscal é regular ou positivo e a maioria esmagadora acreditam que vai passar no Congresso Nacional. Então, se o marco fiscal é tão importante e ele tem um impacto pelo menos regular, não faz sentido esperar que a economia vá piorar. Não entendo de onde há essa crença. Talvez por isso seja importante a gente fazer não apenas uma análise econômica dessa pesquisa, mas também ter uma análise política dela. Até que ponto essa visão do mercado se espalharia numa pesquisa de opinião se a gente tivesse um público mais amplo sobre isso. Yuri Pita vai falar. E aí, Yuri, será que se a gente ouvisse outras pessoas, não apenas do mercado, teríamos números parecidos aqui? Não, teríamos números diferentes, Márcio, e a própria Quest aponta isso no seu relatório, faz uma comparação com o que é obtido nesse universo do mercado e com o que é obtido em uma pesquisa de opinião pública normal. E aí, Márcio, a gente pode, até para ficar mais claro isso, explicar como essa pesquisa foi feita. Conversei com o Felipe Nunes, responsável pela Quest, e o que ele me explicou. Num primeiro momento, eles fizeram um mapeamento de 1.000 profissionais, tanto no Rio quanto em São Paulo, que são bastante ativos e que representam o perfil ali do mercado financeiro. E dentro dessa amostra de 1.000 profissionais, numa indústria que tem algumas dezenas ou centenas de milhares de profissionais, foram sorteados 100. Para esses 100 foram enviados os questionários. Na primeira rodada, 92 responderam. E aí, a partir
desta primeira rodada e a série histórica, que agora teve a segunda rodada e vai seguir adiante, esses mesmos 92 é que vão responder. Então, o que se torna curioso é que esta é uma pesquisa que diz muito mais sobre o que o mercado pensa, como o mercado enxerga as coisas, do que como são as coisas ou do que como a opinião pública brasileira compreende o desempenho do governo e da equipe econômica. E aí é interessante o que o NACA aponta, que às vezes isso pode apontar algumas contradições, como há, por exemplo, uma melhora também de percepção em relação ao investimento externo no país, o que é um dos fatores bastante importantes para definir ali, ou para a nossa trajetória de ter um bom desempenho na economia ou um desempenho aquém do esperado. E isso o que isso nos indica? Que o mercado financeiro tem uma resistência maior a um governo do PT, seja ele qual fosse, mas que, de fato, quando se olha os números frios do desempenho da equipe econômica, e em especial do desempenho pessoal do ministro Fernando Haddad, isso pode mobilizar não só algumas mentes, mas talvez alguns corações, mesmo no mercado financeiro da Faria Lima e do Leblon. Muito obrigado, Yuri Pita.